Então estava lá Jesus, reclinado à mesa, e os outros que estavam com ele, de novo, publicanos e pecadores, também reclinados estavam. E aqui Marcos diz que eram muitos, que não apenas estavam ali com ele durante a refeição, também o seguiam. Então, nós sabemos que Jesus depois foi formando um grupo, além dos 12 apóstolos, de discípulos, que eram mais ou menos entre 70 e 72 pessoas, homens, não é? 70 e 72 pessoas que o seguiam, onde quer que ele fosse, estavam lá aqueles discípulos. Mas não eram os apóstolos. E aí vamos àquela observação necessária. Os apóstolos eram discípulos? Sim, todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Ou seja, esses 70, 72 discípulos não eram apóstolos. Por quê? Porque para ser apóstolo é necessário 3 condições. Ser escolhido pelo mestre. E o mestre escolheu 12. Como fez agora com Levi. Levanta-te. E ele levantou e seguiu. Então, ele chamou pessoalmente. Você. Então, ser escolhido pelo mestre, ser treinado, ser preparado pelo mestre para assumir uma missão, que no caso é o terceiro critério de um apóstolo. Os discípulos têm missão? Não. Os discípulos querem, como todo discípulo, mesmo em qualquer lugar hoje no mundo, aprender com aquele ou aqueles que eles seguem. Né? Seguem para quê? Para unir lições, ensinamentos. Então, é isso que os discípulos queriam. Os discípulos que eram apóstolos, esses foram escolhidos, esses foram treinados por Jesus, porque nós vamos ver que Jesus tem passagens de 3 tipos. Aquela que ele fala para as multidões, aquela que ele fala para certos grupos em particular, tem um montão de gente, mas ele está falando ali para os fariseus, né? Está mirando os fariseus. E aquelas lições que ele só fala em particular para os apóstolos. Para os apóstolos, ele não usa parábolas. Parábolas ele usa quando ele fala com o povo. Pode usar também para falar, às vezes, com os fariseus, que se acham muito entendidos, mas às vezes não entendem tanto assim. Mas fala também numa versão mais clara também com esses fariseus. Até porque eles estão muito comprometidos e precisam de ajuda moral